Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui encantados com o terceiro episódio da série Loki. Choose love. She hates it. Maybe love is hate. What was that? Love is hate. Oh, piss off. Pois bem, pessoal, chegamos à metade então aqui da nova série da Marvel dentro da Disney Plus. Loki, aqui na sua terceira aventura, digamos assim, está apresentando totalmente e dizendo a que veio? Bom, talvez sim, talvez não. Na verdade, esse episódio aqui com certeza gera algumas polêmicas, talvez. E também a certeza que, peraí, esse negócio tá rolando certo mesmo? Tá com o mesmo ritmo que a gente já havia visto nas duas séries anteriores? Bom, no vídeo anterior, quando eu comentei a respeito do segundo episódio, eu disse, na verdade, sim, o projeto da Marvel dentro da Disney Plus oferece pra gente sempre produtos variados. Sim, WandaVision é completamente diferente de Falcão e Soldado Invernal, assim como as duas são bem distintas de Loki. Tudo é completamente diferente. E portanto, na verdade, a gente não pode nem cogitar em reclamar que as coisitas são completamente outras coisas do que a gente estava acostumado lá no universo dos filmes da Marvel no cinema. Pois lá, sempre tudo era a mesma batida, a mesmíssima coisa, ação, humor, uma coisita aqui, um pouco mais séria colar, sim, mas não muito, sem muitos exageros. Mas aqui a linguagem sempre é diferenciada de uma série para outra. Portanto, realmente, tá tudo diferente não chega a ser um problema, mas é um problema quando dentro do próprio desenvolvimento da série a gente percebe que, às vezes, as séries elas não chegam ao lugar de uma proposta clara do que quer dizer. Digamos que, principalmente, Falcão e Soldado Invernal foi a que mais foi assertiva. Ela diz a que veio de uma maneira muito mais rápida. WandaVision meio que demorou um pouquinho, existiu aquela barriga também porque era uma série de 10 episódios, ao contrário das duas mais recentes, que são apenas 6. Por isso, quando a gente chega à metade da série, então, de 6 partes, a gente quer que tudo já esteja muito bem esclarecido para a gente do que se trata esta nova narrativa. E Loki, já disse a que veio? Bom, decididamente eu acho que eu prefiro dizer que não. Ainda está tateando. Claro, na verdade, Loki tem uma proposta muito da simples. É uma questão a respeito desta corporação, a AVT, sim, que trata do tempo, do espaço-tempo, variantes, que consegue criar novas linhas espaço-temporais e, bom, queremos consertar isso. Temos vilão nessa história? Talvez sim, talvez não. Loki está presente como uma variante, aliás, 2 Lokis presentes como uma variante. Sim, a proposta da série é até bem clara, uma coisa de ficção científica muito explícita, não tem o que reclamar, mas claro, dentro do contexto da magia, porque claro, Loki e o outro Loki são basicamente mágicos, feiticeiros. Coisa bem distinta, claro, do que a gente viu lá com a Feiticeira Escarlate em WandaVision. Sim, a série, ao mesmo tempo que ela se expõe completamente na sua proposta narrativa, no seu tom de ficção científica, também deixa a desejar em outros momentos, literalmente de ser assertivo no que quer propor. Até agora a gente não sabe exatamente o que a gente espera dessa série, porque, sim, viemos de um grande gancho lá do finalzinho do segundo episódio, quando aquela Loki lá, aquela figura Loki feminina, conseguiu roubar aquelas máquinas de reset e mandou para lugares distintos da linha temporal. Sim, há um conceito aqui fora de quem já viu os quadrinhos que talvez seja o start do multi-universo da Marvel. Pode ser que sim, pode ser que não. Na verdade, a gente esperava que esse aqui, terceiro episódio, começasse a esclarecer as coisas. Mas no fundo, na verdade, a gente acaba percebendo que esse episódio tem outros propósitos muito distante de desenvolver exatamente o conceito dessa série que ainda está meio cambaleante. Nada do que a gente viu aqui foi resolvido. Ou melhor, tentou dar resposta para o que a gente já esperava do gancho do episódio 2. Pois é, nada daquilo foi apresentado, desenvolvido. Na verdade, tivemos apenas uma nova informação. Mas antes de chegar nela, vamos começar do princípio. Literalmente, nós vimos esta Loki feminina invadir lá a sede
da AVT, com um propósito muito fixo, que é o de exterminar, liquidar com os Guardiões do Tempo, já que ela descobriu através lá daquela sargento, qual era o posto lá daquela soldado minuto? Acho que era um sargento, né? O capitão? Acho que era um capitão, não me lembro agora, né? Mas através do encanto lá da Loki feminina, conseguiu descobrir exatamente que lá pelo elevador dourado se chegava até os tais Guardiões do Tempo. Sim, o Loki que a gente conhece, ele também quer ter um tete-a-tete com Guardiões do Tempo, mas na verdade ele quer tomar a posição lá daquelas três entidades, enquanto que esta nova Loki quer literalmente defenestrá-los do espaço-tempo. Sim, são dois objetivos completamente diferentes e antagônicos. A gente pode dizer que então essa nova Loki é uma personagem vilanesca? E o antigo Loki é um personagem heróico? Sim e não sempre ao mesmo tempo. Mas isso não é uma característica aqui da série. Como eu disse, é uma tendência de todas as séries até agora da Marvel dentro da Disney Plus. Tanto o WandaVision quanto o Falcão e o Soldado Invernal discutem essa mesma temática. Quem pode ser o quê e se consegue ou não. Esses termos de ser herói ou vilão ao mesmo tempo. Sempre assim, o que é bem bacana para falar a verdade. Mas enfim, ela, Loki feminina, invade lá a AVT e quer chegar aos tais Guardiões do Tempo. Loki vai atrás, quer impedir. E aí a gente descobre algo não muito interessante, que é justamente quando a gente perde aquilo que estava procurando, que é exatamente entender um pouquinho mais do que é a série Loki, para acompanharmos apenas uma aventura paralela dos dois lá naquela lua chamada Lamentes 1. Pois é, que será destruída porque estão exatamente no contexto de um outro apocalipse. E aí a gente percebe então que esse episódio ele começa a se tornar outra coisa. Primeiramente, um filler, que é aquele tipo de episódio que na verdade ele não bota a história para frente. De fato, essa história aqui não vai para frente de maneira alguma com este produto dessa semana. E na verdade é muito bem descrito como um episódio de encher linguiça, porque todo o recheio realmente só está enchendo a linguiça, não está matando a fome de ninguém. Pois é, o objetivo desse episódio aqui é dar uma esfriada, claro, no ritmo. Só que o ritmo, ele nem tinha sido mal começado a esquentar, para que já esfriar? Esse é um problema então clássico do desenvolvimento de séries curtas de 6 episódios, mas a gente também viu esse problema lá em WandaVision que tinha 10. Sim, é uma coisa que sempre é difícil de trabalhar, os roteiristas sofrem bastante com isso, mas parece que eles não aprendem, e quem acaba sofrendo mesmo, no fundo, são os espectadores que falam, caramba, se é para ser enxuto, a história tem que ser densa o tempo todo. Não precisa dar um respiro. Sim, os respiros podem acontecer dentro de um próprio episódio. Afinal de contas, estamos tratando de episódios aqui que duram 50 minutos. E quando necessário, pode chegar uma horinha, pode passar um pouquinho mais disso, não tem problema. Ou seja, na verdade, esse episódio aqui, ele é completamente arrastado de propósito, mas ele podia ser muito mais enxuto. Poderia colocar todas as questões que vimos aqui de maneira um pouco mais rápida e colocar coisas para frente, para realmente botar a narrativa em prol da gente ficar mais e mais curioso, porque quando termina esse episódio aqui, a gente também fica com a sensação tipo, fomos apenas enganados. Mas enfim, quando então os dois estão lá na lua Lamentes 1, a gente descobre que na verdade há um outro contexto também muito característico da trama, do desenvolvimento de um roteiro. Temos uma questão de MacGuffin. Eles literalmente estão atrás de um negócio que a gente não se importa, nós espectadores, porque sim, primeiro que a gente estava querendo saber mais a respeito do que está acontecendo, daquele grande golpe que a Loki feminina estava empreendendo com as tais maquininhas de reset. Ela queria mesmo fazer a criação do multi-universo, tentando primeiramente matar lá os Guardiões do Tempo. Aliás, para que ela queria isso, né? Não sabemos, não vamos saber também aqui nesse episódio. Tudo fica no campo do mistério, pura enrolação, claro. Mas, como eu disse, os dois, eles não estão preocupados com esses conceitos de nós, espectadores. Eles estão querendo ir atrás de carregar a bateria lá do tempo perde. Pois é, esse é apenas o objetivo deles, completamente desconexo com o nosso. E você fica pensando, ok, serve para fazer a interação desses dois personagens. Que claro, essa Loki feminina, ela é importante para a série, precisa ser também desenvolvida. E claro, no arrabalde vai o próprio Loki que a gente já conhece bastante. Não tenha dúvida disso, obviamente, mas sempre se pode colocar uma coisinha a mais. Foi colocado aqui? Foi. Mas
onde a gente começa a perceber que esse episódio tem propósito. Pois é, parece que ele é um filler, um enchedor de linguiça no começo, mas depois, num certo momento, a gente percebe, isso aqui foi muito bem demarcado, de propósito. Ou seja, a ação foi esfriada realmente com um belo de um enredo proposto. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, porque, claro, a gente precisa comentar antes que esse episódio ele se sucede num ritmo que fica oscilando um pouco de momentos de bastante ação, entre aspas, essas ações, e também bastante momentos cômicos, sempre com a presença dos dois personagens. E vale lembrar, né, que na verdade apenas a juíza lá, que é a Ravonna, esqueci o nome dela, né? Esqueci o sobrenome, acho que é mais enrolado para eu falar, mas enfim, foi a única que apareceu do restante do elenco. O Mobius, por exemplo, ó, não deu as caras por aqui. Ou seja, estava tudo centrado realmente nos dois Locks. Bom, já adiantando também, demora pra gente descobrir, mas o nome da Loki feminina, é Sylvie. E claro, ficar naquelas, afinal de contas, ela é ou não é uma Loki feminina? Sim, quando temos então aquela grande cena de diálogo e principal aqui do episódio, dentro do trem, onde os dois estão conversando naquela esfriada do momentos de ação, nós descobrimos que sim, ela é um Loki de uma outra realidade, uma outra linha temporal. Mas aí a gente começa a perguntar, mas espera aí, como é que ela se tornou, por exemplo, feminina? Existe algum motivo específico? Não sei, talvez sim, talvez não, mas a gente pode considerar, além disso, como é que já existem outros caminhos da linha temporal principal? A gente sabe, né? Esse Loki que nós estamos vendo aqui não é o nosso Loki, digamos assim, porque o nosso Loki que conhecemos, ele já morreu. Esse aqui é de 2012, quando ele ainda era um vilão super do bem, bem característico. Na verdade, eles já tenderam um pouco as questões de querer ser talvez uma pessoa boa, considerar uma coisita aqui, acolá. É meio anacrônico, para falar a verdade, porque ele foi se transformando nisso depois, nos filmes seguintes do Thor. Não há um motivo específico agora para ele começar a querer praticar alguma espécie, entre aspas, de bondade e deixar de ser um vilão típico que quer derrotar o seu meio-irmão e quer dominar o universo com grandes poderes absolutos. Mas, de qualquer forma, digamos que essa tendência dele, né, passou para a sua versão feminina, a Sylvie, que a gente acaba, claro, descobrindo que ela teve um desenvolvimento de vida completamente diferente, né? Muito mais desapegada à mãe, a Frigga, ou talvez nem seja a Frigga para ela, como foi para o Loki de 2012, ou o Loki que a gente conhecia antes. E sim, essa relação de sua mãe Frigga, a gente vê sendo desenvolvida nos dois filmes depois do Thor, tanto o Mundo Sombrio quanto o Ragnarok. E daí vem aquela coisa embutida ali de um grande tema, né, que foi apresentado aqui nesse episódio, que é a questão do amor, né, quem você pode amar. De novo, naquela questão de você ser alguma coisa, também é em relação ao amor. Quem você quer amar, quem você pode amar, quem você deve amar, quem você precisa amar. Essas quatro variantes do ser também a gente pode colocar na questão do amor. E a gente pode analisar que então aquela cena ali serve muito bem, a cena do diálogo que eu digo entre os dois, Loki e Sylvie, serve para isso, desenvolver um pouco mais da característica desse personagem Loki, apresentar também Sylvie, mas temos a temática do amor por ali. É isso que serviu essa cena, certo? Errado! Pois é, essa cena na verdade serviu para outros propósitos, que foi muito focado aqui nesse episódio, completamente planejado. Na verdade, eles não queriam discutir o amor, as questões completamente humanas, não. Eles queriam, na verdade, dizer que ambos os personagens, Loki e Sylvie, são bissexuais. Pois é, todo o discurso aqui desse episódio serve para dizer isso. Vender um pouco de ideologia pra gente. E bom, alguns podem pensar, não, você está exagerando, a intenção não é essa. É apenas um contexto ali, desdobramento também da temática do amor. Afinal de contas, o amor é livre, você pode amar qualquer um, de qualquer sexo. Sim, isso é evidente, mas a proposta da série é justamente brincar. Brincar talvez seja um termo um pouquinho diminuído. Eles querem realmente enfatizar isso, mas sem exagerar nas tintas da questão do gênero. Sim, Loki sempre teve essa questão
por ele ser o deus da trapaça, necessariamente quando ele se traveste de qualquer pessoa para conseguir seus objetivos, é óbvio que ele pode ser tanto um homem, uma criança, um velho, uma mulher, qualquer coisa ele pode ser. Animais? Não importa. Ou seja, o próprio personagem já embute essa questão que o gênero não importa. Portanto, você não precisa entrar com discursos claramente ideológicos para vender esta ideia. A audiência já entende implicitamente, você não precisa colocar todas as cartas na mesa. Mas claro, eles querem isso. E foi para isso que esse episódio foi completamente construído. Ele só serve para isso. Ele não é um episódio filler. Ele tem um propósito, que é isso. Vender que os dois são bissexuais. Acabou. O resto da história não interessa para o discurso aqui. É como eu estava dizendo, né? Ué, não, você pode pensar, você está exagerando, não é essa a proposta. Longe disso, apenas uma variante da temática do amor, certo? Não. A gente encontra indícios que na verdade isso foi premeditado, porque se você faz uma pesquisa rápida você descobre que tanto a diretora do episódio quanto uma das atrizes convidadas também são bissexuais assumidas. Ótimo, não tem problema. Ou seja, na verdade, se eles contratam as pessoas certas para desenvolver de maneira, aquela coisa de lugar de fala, por exemplo, né? Sim, a ideia quer ser bem explícita. Não é apenas uma coisa que aconteceu que eu estava escrevendo o roteiro. Ah, vamos colocar essa ideia aqui no ar de vender a situação de não se importar no amor para a questão do gênero em si. É bacana colocar esse texto, essa ideia dentro do texto. É, sim. A sala de roteirista vai pensar, é óbvio que sim. E a audiência vai comprar de uma maneira sofisticada. Mas não, quando tudo é arranjado em termos de produção para que o discurso seja vendido, então é óbvio que apenas o discurso quer ser vendido, e não as questões de histórias de super-herói aqui e acolá. Enfim, eles vendem do jeito que eles quiserem suas ideias, suas ideologias. Nós consumimos da maneira que também convém para a gente. Fazer o quê? Sempre tem aquela máxima, né? Quem lacra não lucra, depois não reclama. Enfim. O episódio ele tem esses problemas altos e baixos, porque ele tem objetivo. Mas falando que exatamente ele colocou a história para frente, basicamente só um detalhe, que é exatamente aquilo que a Sylvie descobriu quando ela estava tentando entrar na cabeça lá daquela soldado minuto, o fato de que ela, 100 anos antes, vivia na Terra e era uma pessoa normal, contrariando aquela informação que Mobius deu ao Loki, que tudo foi criado. Eles foram de alguma maneira gerados pelos guardiões do tempo e do espaço. Pois é, ou seja, eles estão sendo enganados. São variantes da mesma forma que Loki e Sylvie são. Coisa curiosa, mas realmente é a única coisa do núcleo central de Loki, que eu digo série, que foi apresentado pra gente como coisa nova. O resto não tem nada de útil para a grande narrativa. Para os personagens, sim, existiram elementos bastante interessantes que demonstraram que realmente eles são o Loki da mesma maneira, tanto o Loki quanto o Sylvie, mas de universos diferentes. Aliás, eu estava começando a falar sobre a existência já do universo diferente um pouquinho atrás no vídeo e acabei esquecendo quando estava falando de outras coisas. Como é que a Sylvie já existe em termos da sua variante temporal? O que gerou ela? Obviamente também deve ter sido alguma coisa distinta, como foi também esse Loki 2012, que foram os Vingadores que fizeram um desvio ali da linha do tempo. Provavelmente também alguém fez também outro desvio que não tinha nada a ver com a Sylvie, ou melhor, não tinha nada a ver com os pais dela, na sua geração. Por isso que ela mudou de sexo. Não foi uma questão, sei lá, mágica que fez ela mudar de sexo. Ou talvez ela de fato não seja a Loki feminina, seja, por exemplo, aquela outra personagem muito importante para as histórias de Thor, que é a Encantor, que sim, sempre foi uma grande de uma vilã das mais características clássicas, né, de querer ferrar com o herói, porque simplesmente não conseguiu o amor do filho de Odin. Pois é, para se vingar, né, de ter sido rejeitada, Thor não quis ficar com Encantor, Encantor quis derrotar Thor de 1000 maneiras, inclusive também fazendo parceria com o Loki. Mas isso acontece, claro, nos quadrinhos. Há uma possibilidade, então, de Sylvie ser a Encantor ainda para o futuro, para os 3 próximos episódios? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eles querem continuar com essa variante de Loki ser apenas uma personagem de gênero trocado,
Não sei se isso serve para continuar mais para frente, em outros momentos. Talvez seja interessante ela acabar se revelando, sim, no fundo, a Encantor. É um personagem a mais, muito mais, talvez fácil de ser desenvolvido do que termos uma figura feminina do Loki, assim, só para confundir, porque esse Loki aqui ele já vai existir nas próximas temporadas, porque a série já foi confirmada que vai continuar. E talvez, provavelmente, eles não vão querer fazer uma parceria dos dois aqui, como foi nesse episódio, né? Eles estavam como parceiros, como até o anterior estava a parceria de Loki com o Morbius. Mas, Morbius não é Mobius, né? Enfim, acho que não vai continuar. Prefiro que ela vire a Encanto. Acho que é mais interessante para desenvolver coisas futuramente. Mas também não sei o que eles vão fazer com Thor no cinema, se também, quem sabe, ele pula pra TV. Enfim, não dá para saber. E o que vale é que esse episódio aqui, sim, como eu disse, tem altos e baixos. A proposta dele era difusa do que a gente acreditava que pudesse ser. Sim, um episódio que foi para esfriar o ritmo, mas que não precisava. Tudo devia estar num crescente. Agora, falando especificamente como termina aqui esse terceiro episódio de Loki, naquela situação completamente maluca. Vocês lembram, né, que eu tinha comentado que a estrutura narrativa aqui desse episódio, estava olhando o tempo ali, estava baseado no truque narrativo do MacGuffin. Ele estava atrás de carregar a bateria lá do pé de tempo, que pra gente não diz nada. Para os dois era importante, porque claro, eles precisavam sair daquela lua lá, Lamentes 1. Mas depois que, justamente quando acaba aquela cena lá do bar dentro do trem, os dois são jogados para fora, a gente descobre que o aparelho foi completamente danificado, ou seja, eles não têm mais como abrir o portal para fugir ali daquela lua que está em pleno apocalipse. E aí vem aquela questão de, peraí, e se a gente for atrás da Arca? Só que, claro, quem propôs isso foi o Loki, e Sylvie aceitou. É uma proposta interessante. O Loki, inclusive, diz, né? Sim, a Arca vai ser destruída. Nós já sabemos no final aqui, a conclusão desse apocalipse. Todo mundo vai morrer. Todo mundo que habita a Lua vai morrer. Mas não tinha a nossa presença, ou seja, nós podemos ainda ir atrás da nave e escapar daqui. Bom, a gente precisa lembrar um detalhe importante que nós já aprendemos no segundo episódio. Nada do que se faça em momento de apocalipse muda o destino do apocalipse. Ele vai acontecer de qualquer jeito. Ou seja, aquela proposta do Loki foi completamente uma bela de uma mentira para cima de Sylvie. Ou seja, eu suponho, torço para que ele esteja manipulando ela o tempo todo. Ele não destruiu sem querer quando caiu, por exemplo, lá da janela do trem, o aparelhinho. Não, ele está intacto na mão dele, ou no bolso dele, ou sabe-se lá onde. Mas o que vale? Ele está tentando colher informações. Sim, uma ele conseguiu, aquela que bota a história para frente, né? O pessoal da AVT são todos variantes e talvez, provavelmente quase todos mesmo, não saibam desta informação. Porque senão, se ele não estiver enganando ela, não está fazendo uma bela de uma trapaça, literalmente, como é que eles vão sair dali? Não tem como. E se Mobius ter que aparecer para resolver essa situação, vai ser um pouco forçado, porque é difícil para ele sacar como é que eles iam estar exatamente nesse apocalipse. Claro, se eles não podem ser rastreados, eles estão num apocalipse, mas qual? Não tem motivo para ele escolher justamente esse que ocorre em 2077, não tem motivo, ou seja, Loki tem que estar enganando Sylvie, senão o negócio vai ficar bem forçado. Enfim, eu já vi bastante gente comentar que esse episódio aqui é super dinâmico, faz a relação entre os dois personagens que se tornaram algo completamente agradável. Sim, mas ao mesmo tempo, se você perceber, as situações que eles se envolveram são muito clichês, não tem nada de inovador ali, nada, nenhuma sacada bacana. Aquela de ele, enquanto se disfarçando de soldado, se valer dela como prisioneiro, me remete, por exemplo, lá ao filme Guerra nas Estrelas. Não tem nada de original. Aquela cena de bar ali também, rotineira, não tem nada realmente. Ah, sim, ir atrás daquela senhora lá que estava lá para morrer no planeta, na Lua de Lamentes. Aquela cena ali também é meio forçada, só para gastar um pouquinho de tempo, quando podia ser muito mais desenvolvido rapidamente essa relação de gato e rato entre os dois, Loki e Sylvie. Não precisava daquela cena daquela senhora que depois Loki se traveste do seu marido. É uma ceninha engraçada para algumas pessoas, sim, para outras vão perceber que é apenas uma cena clichê.
Mas sim, claro, temos uma cena que vale muito bem ser destacada, que é exatamente a sequência final aqui do episódio, quando Loki e Sylvie estão indo lá para aquela localidade onde a Arca está pousada, pronta para partir, aquela confusão de gente querendo entrar, querendo escapar do apocalipse, né? Mas enfim, tudo aquilo ali parece um plano sequência. Para quem não sabe, plano sequência é aquele momento onde você liga a câmera, começa a gravar e não desliga mais, até que toda a ação se encerre. No caso ali, a ação começa eles entrando lá naquela praça e terminando com um meteorito, sei lá, estragando não, né? Detonando totalmente a nave. E sim, é uma sequência muito bem feita. Os cortes, na verdade, não é um plano sequência efetivo, é um plano sequência aparente, porque existem cortes sim, mas tem aquele famoso truque de encobrir um pouco a visão, tipo alguém passando, ou uma parede caindo, fumaça, detritos, qualquer coisa que impeça um pouco a visão. Então aí sim tem o corte, mudança de posicionamento de câmera aqui e acolá, mas aparentemente é um plano sequência muito bem feito em termos de logística, mas em termos de encenação me pareceu um pouquinho forçado. Inclusive alguns extras que estavam ali meio que saíam correndo assim de uma maneira um pouco abrupta, sei lá, não soou bem feita para mim, na verdade. Mas não tem problema, é um bom plano de sequência e foi bacana a diretora ter se valido desse truque, porque dá uma dinâmica um pouco maior para aquela cena. Aliás, vale sempre frisar, né? A série tem bons momentos de lutas, né? A coreografia tá muito interessante, quando, por exemplo, a Sylvie invade lá a sede da AVT, foi bem bacana. Por outro lado, vários momentos aqui desse episódio foi o puro clichê absoluto. Mas eu tenho certeza que muita gente se divertiu aqui nesse episódio, achou ele sensacional, como já havia dito, né, por causa da relação entre os dois personagens. Mas baseado tudo em muitos e muitos clichês. Enfim, um episódio que eu achei bem fraco na comparação não só com os dois primeiros de Loki, mas também na comparação com os outros 16 das duas séries anteriores. Na verdade, teve episódio em Wanda que foi mais ou menos. Em Falcão e Soldado Invernal também. Mas esse aqui com certeza consegue bater todos os fracos das duas outras séries anteriores. E portanto, para esse terceiro episódio de Loki, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Tá mais que suficiente. Coisa mediana, um pouquinho acima, um pouquinho para baixo, né? Nada demais. Espero que o próximo episódio seja mais dinâmico, que coloque a história para frente, do jeito que a gente que curte histórias de super-heróis quer. Basicamente, só isso que a gente deseja. Sem churumelas. É isso.